Como limpar um TBI do jeito certo? O meu nome é Herbert e seja bem-vindo à Academia de Motores. Você prestou atenção no título, né? Como limpar o TBI do jeito certo, ok? É isso aí, então eu vou te ensinar da forma correta, como tem que ser feito, tá bom? Bora pro vídeo. Muito bem, o TBI, ou o acelerador eletrônico, ele veio para completar o sistema tecnológico de injeção eletrônica de combustível, porque ele está posicionado justamente num ponto bem estratégico, onde o controle sobre a entrada de oxigênio e a entrada de combustível é muito boa ali. É uma posição muito estratégica. Através dele há os comandos sobre os bicos injetores da quantidade de combustível que vai poder entrar, mediante a leitura e o controle do fluxo de massa de ar, ou seja, da quantidade de oxigênio que entra dentro do motor, para formar o triângulo da combustão de forma perfeita, para otimizar o seu combustível, fazer você gastar menos combustível, ok? Para não danificar o seu motor com possíveis erros de combustão, potencializações de combustão, como mistura pobre ou mistura rica. E ele faz isso porque os comandos de abertura da válvula de aceleração, que é a borboleta, que a gente chama de borboleta, ela não é mais feita por um cabo. Ou seja, não é mais um acionamento mecânico, quando no seu pé ali, você aciona no pé, um cabo vai lá, puxa e abre a borboleta. Não. O acelerador eletrônico, ele lê os movimentos do seu pé, o quanto você pediu para acelerar, e aí então ele calcula qual é a capacidade que ele tem de fornecer aquilo que você está precisando. Ou seja, deixou de ser uma ordem de aceleração, acelerar e puxar o cabo, para ser uma solicitação. Você está pedindo a aceleração. Então, naquele momento que você acelerou, ele vai ler todas as condições do motor para poder te oferecer do jeito certo, da forma correta, a maior otimização e potência sobre aquela requisição que você fez, aquela aceleração que você fez. Conseguiu entender qual é a afinação desse processo? Bom, e como é que limpa essa bagaça? Para você entender isso, você precisa saber o que tem lá dentro. Okay? Então eu vou explicar para você. Como o próprio nome diz, acelerador eletrônico. Ele contém um motor elétrico que faz o papel da aceleração, movimento da borboleta. Próximo a esse motor elétrico existem componentes eletrônicos, uma placa de circuito eletrônica numa tampa lateral, que faz a leitura da abertura dessa borboleta, manipula o comando desse motor elétrico também. Porque vocês se lembram do motor de passo? O motorzinho? Próximo ao corpo da borboleta, fazendo o controle da marcha lenta. Quando o motor entrava em marcha lenta, que você tirava todo o pé do acelerador e ele fazia o controle da marcha lenta para o motor não morrer, ok? Aliás, o motor de injeção eletrônica ele não pode morrer. Uma vez que você deu a partida, ele tem que continuar funcionando. É uma regra básica do sistema de injeção eletrônica. Então, esse controle da borboleta, ele faz tanto o controle da marcha lenta, ok? Olha que você tirou completamente o pé, como ele faz a leitura do quanto você está acelerando e faz a leitura do movimento da borboleta para informar tudo isso para o módulo. Então do lado tem uma plaquinha ali, tem uma placa de circuito eletrônico com potenciômetros, leituras de abertura, e esses componentes temem produtos de limpeza de grande eficiência, grande eficácia, como por exemplo um Car 80 ou qualquer outro tipo de produto que você, até mesmo a própria gasolina, que você possa colocar ali para poder limpar esse TBI. E esse motorzinho elétrico, ele aciona engrenagens, e essas engrenagens são de plástico e fazem a movimentação da borboleta, e elas são de plástico de forma estratégica. Porque o motor elétrico, no induzido dele, existe um campo magnético. E esse campo magnético não pode interferir nas leituras da plaquinha eletrônica que fica na lateral ali. É por isso que ela tem que ser de plástico. Mas por ela ser de plástico, existe um problema. A fragilidade. A resistência desse material mediante ao uso severo contínuo ou ao excesso de uso. E apesar desse ponto onde essa peça está ser um ponto estratégico para o funcionamento, mas está perto demais do motor, onde há muita temperatura. E o acelerador é um tipo de peça de altíssima exaustão de trabalho. Ela trabalha demais, essa peça. Ela abre e fecha todas as vezes que você toca no acelerador. E essas engrenagens de plástico, elas sofrem desgastes, fraturas, microfissuras. E uma vez que um dente dessas engrenagens quebrar, o processo de aceleração pode se tornar comprometido. E é aí que o bicho pega, dessas engrenagens de plástico. É aí onde há uma grande divisão entre tipos de informações, tipos de profissionais que prestam serviço no mercado. Porque se você vai lá e pega essa peça com todo o cuidado do mundo e tira ela fora do carro, tira fora do motor,
e começa a proporcionar uma limpeza bem tranquila, bem suave, para a peça não quebrar, para as engrenagens não quebrarem. Se você for lá com um aparelhinho lá e fazer o aparelhinho, fazer a abertura da borboleta, para você não ter acesso às engrenagens e verificar se elas estão prestes a quebrar, você pode pôr uma família em risco. Você pode pôr um profissional que trabalhe com o carro, que ganhe o pão dele todos os dias com aquele instrumento de trabalho, com aquela ferramenta de trabalho. Você está vendo qual é a diferença? Você está vendo como você tem que pensar de uma forma um pouco mais profissional e fria? Alguns não vão gostar do que eu estou falando. Mas você está ensinando de um jeito que a peça pode quebrar? Tô. Porque eu prefiro que essa peça quebre na sua mão, profissional. Antes que essa peça quebre na mão do dono do carro, com a família todinha dentro, numa estrada, num lugar longe, distante, de onde ele não conheça talvez, ou até mesmo levando alguém para o hospital. Conseguiu entender qual que é a parada aqui, qual que é o peso desse vídeo? Por que eu perguntei para você se você tinha prestado atenção no título do vídeo? Porque quando se trata de TBI, o seu profissionalismo tem que ser uma postura correta. Se você tirar o TBI na mão, se você quiser filmar para o cliente depois não culpar você, mas você quebrou a peça. Não, pera, filma para ele. Se você quiser, então faça isso na frente dele. Tira o TBI fora, tira a capa lateral e mostra para ele, olha, essa engrenagem aqui, tá vendo? Ela está com uma fratura, ela está com uma fissura. Esse TBI está em risco, ele está reprovado. Eu reprovo esse TBI. Eu não vou oferecer esse serviço para você sem substituir essa peça, porque você pode correr riscos e ficar sem o carro e ficar aí numa situação difícil. Conseguiu me entender? Então presta atenção para não fazer cagada. Solta as abraçadeiras do tubo de ar e tira o tubo de ar fora. Depois você desparafusa o TBI, tira ele fora e pega ele na sua mão. Desconecta todos os fios aí, tudo direitinho. Presta atenção para você não quebrar o clipe de conexão. Faz uma inspeção no corpo para ver se não tem trinca, para ver se não tem rachadura. Tira o O-ring fora, joga fora e não olha mais pra cara dele. Você vai pro outro. Tá vendo essa tampa preta lateral aí, ó? É ela mesmo, você vai arrancar ela fora. Pronto, mas antes de tirar essa tampa, pega nessa borboleta, abre essa borboleta com a mão, segura ela aberta aí, pega na borboleta, abre a borboleta, segura a borboleta aberta aí. Pronto, agora você pode puxar a tampa, tira a tampa pra fora. Mas presta atenção no O-ring da tampa, não vai morder o O-ring da tampa não, hein, cabeçudo. Pronto, tá aí, você tá vendo todas as engrenagens, você tá vendo todas as engrenagens de plástico, tá aí, você tá vendo o motorzinho elétrico e a plaquinha do lado que fica lá aí na tampinha preta, não tá vendo? Tem água, tem oxidação, os dentinhos estão tudo inteiro, tá tudo certinho, pronto, agora você vai pegar na válvula. Toma cuidado, não põe chave de fenda aí não vai chave de fenda. Você não pode machucar essa borboleta, rapaz. Então é com a mão, é com o dedo, você vai pegar ela com a mão e você vai abrir ela devagar, pode abrir ela. Abre e fecha ela, pode abrir e pode fechar ela. Vê se esses dentes tá tudo bom, vê se o funcionamento tá perfeito, tudo em ordem. Aí você vai pegar um pano limpo, você vai pegar o seu Cara 80, o seu thinner, sua gasolina, seja o que for que você gosta de usar aí. Eu uso o thinner, eu gosto de usar thinner. Você vai borrifar o thinner no pano, presta atenção, é no pano, você não vai jogar na peça não, você vai jogar no pano. E aí, esse pano você vai passar na peça, você vai passar na borboleta, você vai passar nela todinha, deixa limpinho isso aí, limpa direito isso aí, rapaz. Tá limpinho, tá cheirosinho, dá pra passar a língua aí. Pronto, agora você vai montar tudo de volta. Como é que faz pra montar? Presta atenção que eu vou te ensinar. Cuidado pra você não fazer cagada, hein? Segura a borboleta aberta com o dedo lá. Pega a tampa lateral, do mesmo jeito que você tirou ela, você vai colocar. Presta atenção que na tampa tem o sensor Hall. Se você mexeu no sensor Hall, você vai ter que alinhar ele com o eixo que tá na borboleta. Presta bem atenção pra você não fazer cagada. Pronto, encaixa direitinho, dá uma olhada no O-ring, tá vedando direitinho, tá fechando bonitinho, joia. Vai lá, encaixa direitinho, põe os parafusinhos, se for clips, põe os clipezinhos aí direitinho no lugar. Agora vai, põe o O-ring novo da base aí no lugar aí. Agora põe a TBI de volta no motor. Encaixa os conectores, aperta os parafusos, coloca o tubo de ar de novo, conecta o aparelho de leitura de diagnóstico. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer o reaprendizado da borboleta. Pronto, tá aí limpinho, bonitinho, funcionando perfeito. Tchau, obrigado. Essa é uma homenagem ao cowboy cozinheiro, um grande mestre da cozinha. Vai aqui o meu salve pra você, meu querido, grande fã. Pra quem não conhece, se vira lá, procura ele que acha lá que é muito bom. Tem um outro jeito de fazer isso também, você quer aprender? Você tira o tubo fora, aí você deixa o motor funcionando lá, você pega o Cara 80 ou então o thinner ou a gasolina, seja o que for. E aí você começa a borrifar na boca do TBI com o motor funcionando, só que você vai acelerando que é para o motor não morrer, tá? Sabe por quê? Porque você tem que acelerar porque toda a sujeira,
aquela craca que está em volta do TBI vai entrar lá para dentro do motor. E ela não some não, tá? O que acontece? Ela entra dentro das camisas do motor. Ela entra onde fica o alojamento dos anéis, né? Todo aquele trabalho que as camisas têm para fazer a vedação ali, ela entra ali, aquela sujeira entra ali. Ela passa pela camisa, ela pode formar uns riscos bem profundos, né? Ela pode criar algumas fissuras, né? Ou até mesmo quebrar algum anel. Mas então você tem que deixar o carro bem acelerado, que é para o motor não morrer, tá bom? Faz isso, que aí o motor se transforma num ralo. É isso mesmo, um ralo. Passa bastante, tá? Passei toda a sujeira aí pro ralo, aí pra dentro do motor, tá bom? Calma, calma, isso é humor, calma, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não confunda essa técnica com uma técnica que os profissionais usam para limpar sedes de válvulas. Isso, para fazer isso, deixa o motor acelerado durante um certo tempo, certo? E quente. Tem que estar na temperatura ambiente, ou temperatura de trabalho, e aí você vai acelerando e vai borrifando. Cara, 80 é muito bom para fazer isso. Vai borrifando, ele vai limpando a sede de válvulas de forma gradual, e na sede de válvulas a quantidade de sujeiras é bem pouquinha, ok? Então, não chega a provocar nenhum tipo de dano. É uma técnica bem pragmática, ok? Mas ela funciona. Porém, isso é uma técnica e ela é usada numa determinada função. Para fazer isso, para você ter ideia, tem que tirar o coletor fora e lavar o coletor primeiro. Para a sujeira do coletor, que é idêntica à do TBI, também não ir para dentro do motor, ok? Então isso é uma técnica que a gente usa para quando o motor está com baixa carga. A gente chama de baixa carga, ou seja, a capacidade de pressão absoluta de dentro cai demais, ok? E o motor morre, tá? Isso é por conta de falta de vedação em sedes de válvulas. Mas é com o TBI e o coletor limpo, ok?